fatos do dia, por exemplo, o ministro Lewandowski, do Supremo, encaminhou para a Justiça do Pará uma notícia crime contra a ex-ministra, atual senadora eleita Damares Alves. A Damares falou durante um culto sobre supostos crimes de violência sexual contra crianças que não teriam sido investigados. O STF indica possível crime de prevaricação, já que na época ela era ministra, teoricamente, nada fez a respeito. Hoje, em entrevista à Rádio Bandeirantes, a ex-ministra Damares Alves disse que, na verdade, ela ouviu falar de pessoas sobre essa questão. Chico, e é claro que o caso ganhou uma repercussão enorme, porque de um lado ela pode ter prevaricado, de outro ela pode ter mentido, inventado essa história. E aí, hoje, estava ouvindo o Otávio Guedes na Globo News, e ele trouxe um relato importante, que esse fato é um fato muito utilizado pela extrema-direita, né? Esse terror e histórias de perseguição ou de qualquer coisa nesse sentido, para gerar uma preocupação grande e trazer na figura do eleito ali pela extrema-direita, no caso o presidente Bolsonaro, um salvador por uma situação ali extrema que não está sendo resolvida de violência. E aí cita casos de violência sexual contra crianças, né, pedofilia, satanismo, algo que a gente tem visto bastante. Não estou dizendo exatamente que a ministra fez isso, mas ela até agora também não provou as denúncias, né, e mudou de versão hoje nessa entrevista que ela deu para a Rádio Bandeirantes. Então, esse tipo de procedimento é comum no governo Bolsonaro, esse tipo de procedimento padrão que adotou a extrema-direita internacional, é comum no governo Bolsonaro desde o início, né? A gente pode checar, a gente pode verificar aqui vários ataques a instituições que são muito parecidos com o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. O próprio questionamento às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral brasileiro, né? Enquanto Trump lá atacava o processo eleitoral americano, onde na sua maioria o voto é por escrito, aqui Bolsonaro também atacava o processo eleitoral, apesar de aqui o voto ser pela urna eletrônica. Então, não importa o fato, a realidade, a narrativa deles é criar desconfianças, né? Criar ofensas, ataques detesto usar essa palavra, voltar a essa palavra, mas é o que eles criam. São narrativas que envolvem pessoas incautas que recebem essas informações por WhatsApp, por outras redes sociais, e às vezes até a gente do jornalismo profissional é obrigado a repercutir, já que no caso da Damares, é uma ex-ministra e uma senadora eleita que falou aquelas barbaridades todas. Agora, isso que a Damares fez, de saída, a gente já pode dizer que é mentira, porque na fala dela, durante o culto, em que, inclusive, tinham lá presentes muitas crianças, né? E ela fez uma fala pesadíssima, contando perversões sexuais ali na frente das crianças, mesmo que fosse para chamar a atenção de algo que tem que ser punido, assim, ir aos detalhes, aqueles detalhes ali não faria sentido nenhum, era completamente inapropriada, né? E há até alguns advogados que dizem que ela feriu o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ela ali naquele culto, ela disse que tinha vídeos sobre esses fatos aí, sobre esses crimes que ela estava relatando. Então, coisas absurdas, perversões, como arrancar dente de crianças para que elas fossem usadas no sexo oral, ou dar a comida pastosa para que crianças também fossem usadas no sexo com crianças de 8 dias, fossem usadas no sexo com adultos. Ou seja, fatos, falas, histórias que não se confirmam, que foram repetidas em outros momentos, até aqui no Brasil mesmo, não só lá fora, que já foram usadas há algum tempo atrás, essas mentiras que circularam, e ela disse que tinha vídeos.
Ela disse, em dois momentos naquela fala, ela disse que tinha vídeos. Agora ela vem dizer que não, disse porque eu ouvi falar. Quer dizer, ouvi falar de uma versão para outra, ela mudou radicalmente, o que comprova que ela mentiu. Então, agora ela que responda, eu não sei exatamente que tipo de sanção ela pode ter, né, se comprovada essa mentira, mas a gente está vendo tantos absurdos sendo cometidos, inclusive do presidente da República para baixo, sem nenhuma punição pelo TSE ou pela Justiça, ou pelo STF, que a gente fica até meio descrente de que vai haver uma punição à altura, né? Mas que deveria ser punida a senadora eleita, isso com certeza deveria. Pois é, ô Chico, e aí o Ministério Público Federal do Pará afirmou em nota que nenhuma denúncia feita ao órgão num período enorme aí de 30 anos é semelhante a essa prática descrita pela Damares, né? Ela recuou hoje, como eu disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Ela disse que, na verdade, ouviu supostos relatos de crianças que tiveram os dentes arrancados. É até nojento falar, né? Para não morderem exploradores durante sexo oral. Foi a fala que ela apresentou e ela traz uns detalhes que, se não for verdade, parece loucura, mas pode não ser loucura, pode ser algo que realmente tem uma intenção, um objetivo, né, Chico?